Olá, este é o CNN Money, o podcast que te ajuda a tomar as melhores decisões. Vamos juntos nesta sexta-feira, 12 de agosto. Eu, Priscila Yasbeck e Thaís Herédia, para trazer as principais notícias de economia aqui no Brasil e também no mundo. A gente vai aproveitar que hoje é sexta-feira para fazer um balanço da bateria de dados que saíram nessa semana, tanto aqui quanto lá fora, mas começando pelos dados que saíram aqui no Brasil. Começou pelo resultado do varejo, que caiu 1,4%, sendo que a expectativa era de uma queda de 1%, então veio um dado mais negativo que o esperado. Os economistas avaliaram que isso mostra que as previsões mais otimistas têm que ser um pouco calibradas por aqui, mas de qualquer forma foi um dado olhando para o retrovisor. A mesma coisa aconteceu também com o dado de serviços, que veio uma alta de 0,7%, acima do esperado, daí no caso dos serviços, porque a expectativa era de uma alta de 0,5%. Então, esses dois dados, eles foram observados, mas de certa forma, a sensação é que eram dados velhos, porque eles mostram um retrato da economia em junho, sendo que o efeito das medidas tomadas pelo governo, todos devem aparecer mais a partir dos dados de julho. Mas saiu também a inflação de julho, já trazendo então um retrato mais recente e mais atual da situação da economia, já com efeito dos cortes de impostos, que trouxeram então a inflação de julho para baixo, com uma deflação de 0,68%, menor dado de inflação desde 1980, desde o início da série histórica do IBGE. E como fazer a leitura então desses dados todos juntos? O que os economistas estão dizendo, e todos são muito unânimes em dizer isso, é que a economia deve apresentar uma reação positiva nos próximos meses, os próximos dados, isso nos dados de atividade, nos dados de inflação, também nos dados de mercado de trabalho. Tudo isso deve trazer uma melhora aí nos próximos meses. Mas a grande observação que todos eles fazem também é que esses dados eles estão melhorando muito por impulso de medidas tomadas pelo governo, que tem previsão para acabar, algumas não, né? Algumas reduções ali, por exemplo, do ICMS continuam, mas a redução de impostos federais termina nesse ano. O auxílio emergencial, apesar de os candidatos já dizerem que vai continuar no ano que vem, ainda não se sabe se vai continuar ou não. E, além de ter essa previsão de término das medidas, também tem um outro ponto que afeta as perspectivas mais adiante, mais de médio e longo prazo, que é o fato do custo que essas medidas vão cobrar, né? Então, não existe almoço grátis. Uma coisa que é importante de falar é que o que todos os especialistas dizem não é que não deveria haver benefícios sociais ou cortes de impostos ou medidas para fazer a economia reagir num momento de crise global. A questão é a forma como isso está sendo feito, porque da forma como está sendo feito, isso está deteriorando as contas públicas, está aumentando desenfreadamente os gastos, está jogando por terra o teto de gastos, que é a regra que rege as contas públicas no país, que impede que as despesas subam acima da inflação de um ano para o outro. E com isso, todas essas medidas, com nuances entre elas, mas todas elas trazem um sinal muito ruim, um sinal de que tudo está sendo feito por causa das eleições e de maneira apressada, sem ser de uma forma planejada. Então, o que era para ser reforma tributária, reforma administrativa, está sendo feito agora com um monte de medidas ali, em uma dimensão muito menor, né? Mas o que todos dizem é que essas mudanças, elas talvez apontem para um caminho certo, né? De redução de impostos, mais benefícios sociais, mas isso deveria ser feito com reformas amplas, que melhorassem a estrutura das nossas contas, a estrutura dos nossos gastos, com cortes de gastos onde a máquina está inchada, para que isso permitisse, aí sim, um avanço em termos sociais no país, de produtividade e todo o resto. Da forma como está sendo feito, pode trazer consequências negativas aí para o futuro. E a gente falou sobre isso com o nosso especialista CNN, Sérgio Vale, que trouxe um panorama de como ele viu, então, esses últimos dados aí dessa semana e toda essa discussão sobre flexibilização do teto de gastos, o ministro Paulo Guedes falando sobre colocar uma meta para endividamento público e como que fica a situação daqui para frente. Vamos ouvir. De fato, a gente tem no curto prazo notícias positivas que estão aparecendo, né? Serviços foi uma delas, a gente tem o efeito da inflação, da queda de preços que a gente viu em julho, provavelmente a gente vai ter de novo em agosto, uma deflação voltando a aparecer nos dados agora desse mês. Então a gente tem um cenário que a gente já está vendo há algumas semanas, na verdade, algumas notícias positivas aparecendo no curto prazo. Eu acho que a gente vai continuar vendo essas notícias provavelmente em agosto e setembro ainda. O problema é, como você bem lembrou, parte dessas boas notícias, especialmente no campo da inflação, foram feitas às custas de uma piora fiscal para o ano que vem
vem e com efeito contrário do que a gente está tendo agora. Então, você está tendo deflação nesse momento, nos dados de julho e agosto, por conta do corte de imposto. Esse corte de imposto é revertido ano que vem e você provavelmente tem um aumento da inflação para 2023. Você tem a piora fiscal contratada também por conta do que está acontecendo agora, desses cortes que estão sendo feitos nesse momento e do aumento de gastos contratado pelo pacote de bondades do governo. Então, você tem medidas positivas no curto prazo que estão reverberando, que estão dando resultado agora, mas às custas de uma piora lá na frente que vai precisar ser pago pelo governo e no final pela sociedade. Então, é uma vitória de pirro, como a gente fala, né? Ajuda agora, mas na verdade lá na frente você corta esse efeito positivo que a gente está tendo nesse momento. Gente, o Sérgio Vale tem uma leitura bem lúcida, né, do que está acontecendo no Brasil. Por exemplo, perguntamos a ele sobre essa onda de revisões dos indicadores econômicos, tanto para crescimento desse ano, quanto para inflação, mais crescimento, menos inflação. Ontem, por exemplo, o Itaú soltou uma revisão de cenário, prevendo uma inflação menor para o ano que vem, de 5,5%, de 5,3%. Ainda assim, é um absurdo, é alta pra caramba, mas seria mais um ano de descumprimento da meta. Mas é importante olhar, esticar essa linha do tempo, porque o que o Itaú, por exemplo, está considerando? Que os impostos, por exemplo, federais não vão voltar a ser cobrados. Ou que essa redução recente do diesel, uma acomodação do preço das commodities, pode de alguma forma arrefecer a inércia e o processo inflacionário. Então, como a gente vem repetindo aqui, tem muita incerteza, mas do ponto de vista da atividade econômica, aqui do curto prazo, acho que o ponto mais importante desse fechamento da semana foi a evidência de que o perfil da atividade aqui no Brasil, muito focado no consumo das famílias e no setor de serviços, ele foi completamente invertido pela pandemia e os dados estão mostrando que agora no primeiro semestre está muito claro que o Brasil virou a chave de volta para o perfil pré-pandemia. Olhando o resultado de comércio e serviços que saíram essa semana, comércio frustrou e serviços surpreendeu para cima. Então, há essa evidência da volta do perfil dos serviços predominando a cesta de consumo, ela é de alguma forma uma normalidade, o que melhora a leitura de cenário. Isso é uma coisa. A outra coisa é o seguinte, sim, há uma revisão um pouco melhor para os indicadores, mas as ressalvas feitas pelo Sérgio Vale aqui é que mantém, por exemplo, uma visão de que a atividade econômica vai desacelerar, vai sim, porque tem um sujeito aí que é o estraga-festa total dos mais otimistas, que é o Banco Central, que subiu a taxa de juros. Então, vai parar de subir? Vai, mas a taxa de juros a 13,75, o Brasil tem o maior juro real do mundo, num nível absolutamente contracionista. É o termo da economia que a gente usa quando a taxa de juros está num nível muito acima do que aquela considerada neutra, que simplesmente vai mantendo as coisas como estão. Portanto, não tem muito como escapar do efeito da taxa de juros, mesmo que haja estímulos fiscais. A semana também termina com uma avaliação política mais robusta e com elementos muito importantes para a formação de cenário. E é claro que eu estou falando aqui do 11 de agosto, dos movimentos e da leitura dos manifestos da Fiesp e da USP, que aconteceu ontem no Largo São Francisco, mas também em outras cidades do Brasil. A leitura, o movimento, a união, né, de todos os lados, trabalho, capital, o ineditismo disso, né, em volta de um único propósito, de um único valor, né, que é o valor da democracia, que nós temos que exaltar aqui diariamente, ele não fez preço no mercado. A Priscila vai falar daqui a pouquinho especificamente sobre o mercado, mas ontem não fez preço, mesmo com um dia negativo, porque ficou mais colado lá fora. Mas essa movimentação política mostra que talvez o debate não consiga se radicalizar demais, porque a defesa pela democracia, ela ganhou contornos, assim, incontornáveis, né, para ser redundante aqui nos termos, mas é bem isso, né? Ela ganhou uma moldura incontornável, vamos dizer assim, com essa adesão gigantesca. A Carta em Defesa da Democracia da Universidade de São Paulo já tem mais de 1 milhão de assinaturas. Então, é uma resposta da sociedade civil como um todo, não só para um governo, para um partido, mas para o debate político como um todo. Essa foi a leitura de muitos analistas com que eu conversei ontem, né? E isso ajuda a montar cenário. A grande incógnita continua abertíssima,
que é quem vai vencer a eleição e como será o próximo governo. Vai radicalizar? Não vai? Vai esticar a corda das contas públicas? Não vai? Vai piorar ainda mais esse cenário que já está fragilizado do setor público? A grande incógnita continua aí, talvez freie alguma melhora do mercado, mas, de alguma forma, os atos de ontem, essa representatividade fortíssima da sociedade civil em defesa da democracia, faz parte, sim, do cenário dos analistas do mercado financeiro sobre o ambiente de troca de campanhas e discursos e da própria eleição. A conferir. Nós vamos continuar acompanhando isso aqui de perto. Bom, vamos passar um pouquinho também por mercados para trazer um pouco dos últimos dados que saíram, uma bateria de dados na Europa, mas vou começar aqui pelos dados dos Estados Unidos que estão influenciando mais aí o comportamento das bolsas, pelo menos aqui também o Ibovespa, expectativa de juros e inflação. Depois do dado de inflação ao consumidor na quarta-feira, que veio bem melhor do que o esperado pelo mercado, ontem o PPI, que é a inflação ao produtor, a inflação no atacado, também veio melhor do que o esperado, foi na mesma toada, era esperado uma alta de 0,2%, veio uma queda de 0,5%, foi a primeira queda na inflação ao produtor dos Estados Unidos desde abril de 2020, então em mais de 2 anos. Então com isso, aquela percepção, aquela leitura de que a inflação nos Estados Unidos pode ter atingido o pico, foi reforçada, mas aconteceu uma coisa um pouco diferente do que se esperava. Em vez de isso reforçar ainda mais as expectativas de que o Fed vai ser menos agressivo, a leitura que foi feita depois da euforia com o dado de inflação ao consumidor, junto com esse dado de inflação ao produtor, foi que, apesar de a inflação ter desacelerado mais do que o esperado nos 2 dados lá nos Estados Unidos, a tarefa do Fed, do Banco Central Americano, ainda é árdua, porque a inflação, né, o principal índice de inflação ali, a inflação ao consumidor, está acima de 8%, né? Está em 8,5%, que está bem acima da meta de 2% do Banco Central Americano. Então, de qualquer forma, mesmo que os dados tenham vindo melhor do que o esperado, superaram as expectativas, ainda assim é um cenário em que o Fed vai ter que ser duro, vai ter que ser agressivo com os juros. Então, depois da euforia inicial, os mercados deram uma acalmada, então ontem os índices também corrigiram um pouco dos ganhos que tinham tido, andaram um pouco mais de lado. As apostas ali de que os juros vão subir 0,5 ponto percentual nos Estados Unidos tiveram um ajuste, então estavam ali em chegaram a 80% a aposta de aumento de 0,5 ponto logo depois que saiu o dado de inflação ao consumidor, e ontem terminaram de ali mais perto de 60%. Um outro ponto importante também foram as falas de membros do Fed, de membros do Banco Central Americano, que colocaram um pouco as expectativas ali mais no chão, né, digamos assim, porque falaram, os dados de inflação foram bons, foram melhores que o esperado, mas o nosso cenário ainda é de inflação altíssima, maior inflação em décadas, então ainda vamos precisar elevar juros para conseguir trazer essa inflação para a meta. Então isso traz aquelas consequências todas que a gente vem comentando aqui, de quando os Estados Unidos deixam juros altos ou mais altos do que a média para os parâmetros americanos, isso também traz uma pressão de que outros bancos centrais, inclusive do Brasil, mantenham os seus juros elevados para que não haja uma fuga de capital daqui do Brasil, dos outros países, lá para os Estados Unidos, que são o porto seguro do mundo, e aí pagando mais juros também ficam ainda mais atrativos. Então daí os bancos centrais vão na rabeira, acabam subindo também os juros para conseguir evitar uma saída de capitais, porque essa saída de capitais acaba impactando e muito no dólar, e aí acaba impactando também na inflação. Como o objetivo do Banco Central é conter a inflação, ao observar esse movimento, o Banco Central também tende a ser mais agressivo. Mas então esses dados de inflação no frigir dos ovos trouxeram, sim, um alívio, mas com o bode que continua na sala, como eu disse ontem. Então, o problema continua existindo, não é que resolveu. É só que trouxe um alíviozinho ali, em vez de tá aquele problemão, como estava sendo visto talvez na semana passada, com os dados de mercado de trabalho mostrando que a inflação poderia estar muito pressionada ainda e tal, deu uma suavizada nessa questão de inflação. Por outro lado, ainda tem também um temor ali de recessão, principalmente na Europa, e agora então vou falar um pouquinho aí sobre a Europa. Nos Estados Unidos, os dados mais fortes de mercado de trabalho, com inflação um pouco melhor, trouxeram uma imagem, né, de que os Estados Unidos estão se mostrando muito resilientes no meio dessa crise toda. Mas na Europa a situação está um pouco diferente. O dado principal que saiu hoje foi do PIB do Reino Unido de junho. O PIB caiu 0,6%, um dado muito ruim, porém
veio bem melhor que o esperado. Então, a expectativa foi a maior contração desde janeiro de 2021, mas a expectativa era de um tombo maior, era de um tombo de 1,3% em junho. Como no mercado trabalha com expectativas, veio 0,6%, foi um pouco melhor que o esperado. No segundo trimestre fechado, a contração foi de 0,1%, também abaixo da expectativa de 0,3%. Portanto, depois desses dados, ainda assim, as ações em Londres estavam subindo. É importante dizer que o resultado foi impactado pelo feriado de Jubileu da Rainha, que foi até a Denise Eudorice, nossa correspondente em Londres, estava falando que foi um dos maiores feriados ali em anos no Reino Unido. Então, a economia fica parada, né, em dia de feriado, então isso traz um impacto. Mas também houve um impacto forte ali nos setores que são mais expostos à inflação, como varejo e restaurantes. Também saiu a produção industrial da zona do euro, ficou em 2,4% acima da expectativa de 0,8%, também uma aceleração, isso na comparação anual, né? Na comparação mensal ficou em 0,7%, acima da projeção de 0,2%. Saíram vários dados, eu vou trazer aqui os principais highlights. Inflação na Espanha ficou dentro do esperado, uma queda de 0,3% em julho, a projeção era de uma queda de 0,2%, mas ainda assim, no anual, a inflação na Espanha está bem alta, em 10,8%, aí ficou já dentro da expectativa, que era também de 10,8%. É a primeira vez que a Espanha tem inflação acima de 2 dígitos desde o início da década de 80, né? Então, uma inflação também altíssima para os parâmetros espanhóis. Inflação na França ficou dentro da expectativa, em 6,1%, a inflação anual também muito alta para os parâmetros europeus. Aí saiu também indústria no Reino Unido, serviços no Reino Unido, o setor de serviços no Reino Unido que está sendo bem afetado pelo aumento de preços, caiu 0,4% dentro das expectativas, e a produção industrial subiu 2,4% acima da projeção. Então, assim, fazendo um geralzão aqui desses resultados aqui na Europa, o que dá para dizer é que os dados, eles vão, quando apresentam uma melhora, uma leve melhora, mas também nada muito capaz de trazer um ânimo de volta, porque a situação ainda é de dados de inflação muito fortes. Então, ainda que o mercado possa reagir ali no curto prazo com uma certa alta, porque aquele dado específico veio um pouco melhor que o esperado, não ficou tão ruim quanto se previa, o fato é, o pano de fundo é uma economia que está desacelerando no mundo todo, e na Europa com contornos um pouco mais preocupantes, porque a Europa sofre mais com a guerra na Ucrânia, com redução da exportação de matérias-primas de Rússia e Ucrânia, mas também principalmente por causa de crise de energia. Então, o inverno está chegando, então isso, assim, por mais que o índice venha um pouquinho melhor que esperado, isso não é o suficiente para animar tanto os investidores. Pode dar até uma alta ali no curto prazo na bolsa, mas as perspectivas ainda são muito ruins, de forte desaceleração na Europa, principalmente pro ano que vem e fim desse ano, quando o inverno começa a chegar. Este foi mais um CNN Money. Esta foi mais uma semana de CNN Money. E eu e a Thaís, a gente deseja uma ótima sexta-feira a todos, um bom final de semana. Tchau. Se cuidem, um beijo, até! Com apresentação, pauta e coordenação editorial de Thaís Herédia e Priscila Yasbeck, este podcast é produzido pela CNN Brasil com edição da Maremoto. Produção, Larissa Coelho e Fabrício Julião. Edição e sonorização, Felipe Gomes. Coordenação técnica, Paula Weinberg e Felipe Gomes. Coordenação de produto, Verônica Schneider. Você também pode ouvir o CNN Money no site da CNN Brasil. E aproveite para conhecer os nossos outros programas em áudio. Acesse cnnbrasil.com.br/podcasts.